Fala, minhas bênçãos, Kaique Pituba aqui e seja bem-vindo à parte 3 do mini curso de gestual e poses dinâmicas. Então, nessa parte 3, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver uma maneira de aplicar de forma mais prática, né, essa simplificação na pose e trazer os princípios de maneira aplicada agora, de maneira na figura humana, de uma pose mais dinâmica, ver como isso funciona em algumas fotos. E daí, na próxima parte, a gente já parte para alguns exercícios, algumas técnicas que a gente vai fazer para resolver esse problema, certo? Já se inscreve aí, pelo amor de Deus, deixa o seu like, deixa seu comentário, qualquer dúvida manda aqui, qualquer sugestão, qualquer coisa, sabe, participe, deixe seu comentário aqui embaixo e nos vemos nos próximos vídeos. Não perca, ainda temos mais, vai até a parte 6 só esse mini curso aqui, então segura aí, tá bom? Não deixe de se inscrever, de botar o sininho, a sineta, pelo amor de Deus, faça isso. E também o seguinte, não podemos se esquecer que é muito importante também, você ver essa aula até o final. É isso. Gestual e poses dinâmicas, parte 3! A pose. Vamos lá. Olha isso aqui. Então, o que é que você observa imediatamente no geral? Na hora de fazer a blocagem do desenho, tem que ter variação também? Vamos chegar lá. Vamos falar dessa blocagem daqui a pouco. Mas sim, né? Com certeza. É isso. A gente quer isso. Então, se você... eu gosto de pensar nisso. Olha, assim, esquece o figuracional. Esquece... o que é que eu quero representar? Esquece tudo isso. Vamos pensar numa forma gráfica, né? Olha essa forma aqui, né? Dessa pose. Como é que seria uma forma para eu representar a essência mais pura, mais básica possível dessa pose? Né? É isso aqui. Essa aqui, como é que eu... Alguma coisa assim, né? Olha a relação entre essas formas, olha como o espaço entre elas também é interessante. É algo que a gente vai estar de olho também, né? Observar o espaço negativo. A gente fala sobre isso lá no curso Fundamentos também, na aula 2, aprendendo a enxergar. Então, por que é tão dinâmica essa forma? É porque eles estão fazendo peripécias? Também, mas vamos voltar na essência da imagem. Qualquer coisa disposta dessa maneira... né? Seria uma forma dinâmica, seria uma imagem interessante. Ainda mais, enfim, N fatores entram aqui, mas não vou me estender além disso não. Mas vamos voltar então naquela ideia, ó, gente. A gente falou de alguns elementos básicos, né, dentro da figura, dos elementos principais. Eu vou fazer uma análise dentro desse carinha. Não, daqui a pouco eu faço dentro dele. Vamos numa imagem mais simples. Vamos nessa imagem aqui, ó. Eu separei algumas poses interessantes aqui de diversas imagens que eu peguei no Pinterest. Vamos tentar encontrar aqueles elementos gerais aqui dentro dessas poses. Ó, quais foram os elementos que eu falei? Quem lembra? Quem lembra os elementos que eu falei, que eu citei, que são aqueles elementos do corpo principais? E aí, quem vai pegar agora aqui? Cabeça, ombro, joelho e pé? Ou seria... Vamos lá. Quero lembrar esses 3 primeiros já de cara, esses são os 3 mais importantes, eu diria, hein? Cabeça, tórax e quadril. Então, eu vou começar definindo isso aqui. Cabeça, a caixa torácica aqui, né? A parte superior do torso. O quadril, vamos representar como uma bolinha, né? A coluna, e aqui é importante a gente observar esse movimento, um S quase, né, que a gente tem nessa coluna aqui, ou seja, traduzindo numa pose que tem uma forma muito interessante já de cara, mesmo que seja uma foto de frente, uma foto que ainda não é a pose mais dinâmica do mundo, ela não tá dando pirueta nem lutando Kung Fu, mas já gera o quê? Uma assimetria, né, algo muito mais interessante. Naturalmente, os membros, né, vêm na sequência, mas antes de entrar nos membros, eu quero lembrar vocês de pensar nessa linha que se relaciona, obviamente, diretamente com a pelvis e a caixa torácica, né? Então, essa variação, ó, dessas linhas que, numa pose estática, são linhas bem horizontais, elas passam a ter variação de ângulos entre si, percebe? Está variando o ângulo dos ombros, está variando o ângulo do quadril. Então, isso é muito importante. Na sequência, a gente tem aqui o que mais? A perna, né? Reparem nesse movimento, né? Na questão da forma dinâmica já presente na própria perna. Essa outra perna que tem uma coisa muito legal, que é um movimento tridimensional, o fato dessa perna
ir mais para frente, a gente vai enxergar lá daqui a pouquinho, e aqui ela vai mais para trás, a partir do joelho. Então eu estou usando não só o espaço bidimensional, ó, mas o espaço tridimensional também. O fato dos braços, embora numa pose parecida um com relação ao outro, eles também não estão simétricos, né? Não tem um ponto aqui no meio exato. Eu tenho aqui esse ponto, né? Mas se eu traço uma vertical aqui, eu não consigo achar simetria. Ou seja, poderia ser mais dinâmico? Poderia ser mais dinâmico, mas já é interessante pra caramba, bem mais do que o que a gente andava analisando anteriormente. Volto a lembrar também a questão de usar o espaço tridimensional. Então, o que a gente tem? A gente tem muito mais variação, né? Vamos voltar aqui, ó. Vamos pensar na essência, a variação, a quebra de ritmo, de ângulo. Vamos colocar essa palavra, ó, ângulo. Mudei o ângulo do quadril com os ombros. Mudei esse S na coluna, né? Que me sugere, na verdade, até de uma maneira meio geral, a gente tem uma espécie de um grande movimento perpassando essa pose, né? Um grande S. Essa pose, se a gente fosse pensar numa única linha que representasse essa essência desse movimento, seria mais ou menos esse S, essa forma aqui. Então, isso é uma ideia que alguém já falou aqui também, né? Isso chama linha de ação. Uma linha, ó, no gestual muito importante, mas uma linha que tem um grau de subjetividade aí, de interpretação do artista, mas é uma linha que representa essa essência desse movimento. Então, muitas vezes, se eu estou começando um desenho de figura humana, eu vou começar por uma linha de ação, né? Uma linha que vai me orientar a guiar essa pose a partir desse pedaço, né? Então, sei lá, daqui eu vou começar a interpretar e a criar uma pose com um certo movimento que eu consigo enxergar através daquela linha simples inicial ali, certo? Bom, temos o que mais aqui? Vamos ver mais uma, vamos analisar mais uma dentro dessa ótica. Eu vou pegar umas poses mais de frente inicialmente. Vamos nesse carinha aqui, ó. Pedro, pô, uma aula, pô, a gente já tem nem uma hora conversando, você já tá achando difícil, pô? Meu irmão, calma, jovem. Isso aqui aos pouquinhos, né? Vai anotando isso aí, vai aos pouquinhos, vai incorporando um pouquinho de cada vez, você vai ver que daqui a 78 mil anos vai estar fácil pra caralho, pô. Tá de boa. Brincadeira, vem aqui, ó. Respire, beba uma água. Isso, o Wanderson aí deu a dica. Ó, mais uma vez. Então aqui eu vou tentar pensar nesse primeiro. Então, uma grande linha de ação, né? Que é uma coisa que não está necessariamente dentro de uma parte específica da figura, tá? É uma linha meio subjetiva, né? É uma linha que, porra, uma energia, eu poderia olhar para isso daqui, uma energia é foda. Venha para a ilustração quântica, você vai se tornar a espada dourada da ilustração. Puta que pariu. Mas eu consigo interpretar talvez esse S aqui, né? Enfim, mas para além da linha de ação, coach de desenho, é o que mais tem, Vini, pelo amor de Deus. Ave Maria. Ilustradores de Atlantis, é o meu próximo curso aí, caralho. Bom demais. Ó, mas atenção aqui, as três grandes partes. Cabeça, ombro, joelho e pé. Não. Caixa torácica, né? Aqui onde tem as costelas, aqui essa coisa toda aqui. Perceba que eu estou fazendo uma versão bem simples, bem gráfica, usando círculos e elipses. Coisa linda, né? Vou dar algumas dicas, Fred, daqui a pouquinho sobre como talvez melhorar esse seu processo de pensar na linha de ação. A coluna está aqui atrás, né? Como uma parte também importante. Vamos falar do que mais? Os membros? Claro, os membros. Vamos os membros. Mas antes dos membros, outra coisa que é importante, né? Aquela linha do quadril e a linha dos ombros. Essa linha que a gente observar logo ela é muito importante para analisar mesmo essa disposição aqui. O que mais? Pernas. Braços. Enfim. Então a gente tem o que aqui nessa pose? Ó, tentando facilitar isso aqui. Vamos voltar só para pensar também numa linha de ação que está aqui por trás disso, que está no geral, que representa esse grande movimento. Uma coisa que eu gosto de pensar, para me ajudar a chegar nessa ideia abstrata de linha de ação, é o seguinte: se eu tirasse tudo dessa pose e sobrasse só uma linha, que linha seria essa, né? A linha que mais representa esse movimento geral dessa pose, esse grande movimento
das formas, né? Que linha seria essa? E, normalmente, eu penso que essa seria a linha de ação. Então, vamos lá. A gente tem, relativamente, não há muito movimento, né, entre os ombros e o quadril com as linhas que a gente chegou aqui, porém, o movimento está trabalhando em outro sentido, né? Eu acho que nesse sentido dessa forma, que está indo mais para trás, e nesse S que esses braços formam aqui, né, criando uma sensação de equilíbrio, né? A perna aparecendo aqui do outro lado, eu acho que se relaciona bem também em termos de equilíbrio com aquele braço que está para cima. Então, eu penso muito nesse sentido também, sabe? Tem um elemento para um lado, na parte superior, e do outro lado embaixo, isso cria um senso de equilíbrio, né? Numa leitura mais gráfica dessa coisa. Esse movimento entre essas três grandes partes também, tanto nesse sentido gráfico, bidimensional, né? Uma está mais à esquerda, aí depois aqui mais à direita, depois mais à esquerda de novo, esse zigue-zague que o nosso olho faz para ler a imagem da cabeça ao pé aqui, através da linha de ação. Vocês estão ouvindo meu cachorro latir? O nome dele é Douglas. Tem algum Douglas aí presente na aula de hoje? Sempre tem uns Douglas aí. Já eu tenho um problema nessa ilustração da linha de ação, quando começa o desenho, acaba sendo muito literal a ela. Pois é. Uma coisa que pode ajudar também é ver a imagem mais de longe, sabe? Não, eu acho que isso sempre me ajuda a abstrair um pouco mais, sabe? Ver bem de longe, quase ver só uma forma. O corpo vai deixar de ser um corpo, você vai ver quase que só uma forminha ali gráfica, sabe? E aquela forma, a linha ali geral que eu consigo enxergar. Isso me ajuda muito também, porque às vezes quando você está perto, você começa a pensar muito no detalhe, aquilo que eu falei, né? Muito num elemento muito superficial. Bom, gente, vamos lá, vamos pegar mais uma dessas aqui. Qual dessas aqui? Vamos nessa daqui, ó. Vamos fazer mais uma aqui, só para a gente já aplicar daqui a pouquinho. Mais uma vez, então, ó, eu gosto de pensar primeiro numa linha de ação, então talvez algo assim, né? Esse movimento. Então aqui eu tenho uma linha de ação que é uma curva única. Eu penso dessa forma. Alguém pode interpretar isso como um S, usando a coluna aqui como referência, né? Mas eu particularmente consigo ver, talvez por uma relação rítmica aqui, ó, entre essas curvas aqui e a curva atrás. Eu não sei, o que me chama a atenção para pensar numa linha de ação é muito isso daqui, uma relação talvez com essa espada. Não sei, mas eu penso nessa linha de ação. É aquilo que eu falei, tem um ar de subjetividade nesse movimento, né? Porém, aí na sequência disso eu vou pensar naquelas partes, mais uma vez, estruturais. Uma coisa um pouquinho mais complexa, que está sendo vista mais de lado, né? Mas, observem aqui comigo. Então aqui, os ombros têm um movimento mais tridimensional, né? Eles estão se afastando de mim. O quadril também, mas numa direção diferente. Vou fazer um conezinho ali para tentar ilustrar essa ideia. A coluna, um movimento típico aqui da coluna, ó, que é esse S que a coluna meio que já tem por natureza. Eu acho, gente, assim, que um caminho interessante para chegar na linha de ação, no começo, assim, quando você tem dificuldade em perceber, talvez é usar essa base dessa relação entre essas três partes. Então, a coluna é uma boa referência para isso, né? Ele já dá uma relação entre as três partes que eu considero aqui, não só eu, mas eu vou mostrar alguns autores também consideram isso, como um primeiro passo para chegar naquela linha de ação. Né? Tem boas perguntas rolando aí. Daqui a pouco eu leio, gente, rapidão. Por isso eu peço para vocês botarem entre colchetes, na moral, porque aí depois eu consigo voltar e detectar rápido o que é uma pergunta e o que não é. Mas a gente tem na sequência as pernas, mais ou menos a perna super dinâmica, muito massa, como aqui você tem quase que uma linha só, e do outro lado você divide em duas, isso aqui de uma forma muito mais interessante, ó. Para a perna aqui. E aí algumas perguntas que eu vi aqui, vamos lá. Essa diferença de interpretação de linha de ação pode interferir no resultado da arte? Pô, com certeza, né, meu? Eu acho que a graça é um pouco dessa, né? O resultado sempre vai ser diferente. 1000 pessoas fizerem esse mesmo gestual, você vai ter 1000 resultados diferentes. E acho que é um pouco da graça da arte também, né? E como cada artista, através das suas experiências, dos seus estudos ali, da sua interpretação também, vai realmente interpretar aquilo diferente. E mesmo reinterpretando diferente, vai também ter acidentes de percurso e vai fazer uma linha que vai ser diferente do que ele planejou e ele vai ter que adaptar. Então, esse processo
É o que é legal, né, velho, em fazer arte. Assim, cada um vai acabar chegando num resultado. Por que os braços não são parte da linha de ação? Boa pergunta. Porque a gente vai entrar daqui a pouco nisso, mas realmente eu consigo... Pode ter em alguma pose, eu acho que em alguma pose, como por exemplo nessa daqui, ó, talvez eu possa interpretar essa linha de ação incluindo talvez esse braço daqui, né? Fazendo um grande movimento assim, alguma coisa assim. Nessa daqui, eu pensei muito nesse fluxo uniforme que eu percebo nessa parte aqui, por exemplo. Né? Ou talvez uma coisa mais centralizada. Outro artista poderia considerar alguma coisa mais assim, né? Incluir ali os braços na interpretação dessa linha de ação. Eu acho que a linha de ação, ela existe um grau de subjetividade, mas eu acho que como um ponto de partida interessante, é sempre legal não, uma opinião pessoal minha. Eu acho que uma maneira de facilitar é você buscar, talvez, né, a coluna serve para isso, mas uma relação entre essas três áreas, né? Essas três grandes massas aqui. Eu vou chegar no porquê disso daqui a pouquinho. Deixa a gente falar de como isso se relaciona no espaço tridimensional, mas óbvio, vai variar muito de caso a caso, né? Eu posso ter situações muito que isso não caiba tanto, sabe? Eu posso ter uma situação de uma pose mais extrema, sei lá, vista de cima para baixo, que meio que está tudo sobreposto, e aí eu vi... E aí você acaba tendo outras interpretações. Eu compreendo há pouco que quanto mais você entende os processos do desenho e as ideias gerais, você consegue um trabalho mais consciente do que você está querendo fazer. Você evita o meu Deus, como eu fiz isso? Vamos lá, deixa eu tentar dizer melhor. Eu compreendo que quanto mais você entende os processos do desenho e as ideias gerais, você consegue um trabalho mais consciente do que você está querendo fazer. Você evita o meu Deus, como eu fiz isso? Rapaz, sim, entendi. Você evita o meu Deus, como eu fiz isso. Perfeito, entendi agora. O que é que o Wanderson falou? Falou assim, quando você entende esse processo geral, você realmente vai fazer a coisa com mais objetividade, né? Primeiro, não só evita o meu Deus, como eu fiz isso, que é você chegar no resultado e se surpreender que você chegou naquele resultado e não saber as etapas pelas quais você passou, mas você evita muito mais algo que é muito mais comum do que se impressionar com o resultado, que é você não conseguir terminar o desenho, né? Eu penso dessa forma, você começa e aí chega um momento, o seu processo, de repente, ele embola tudo e você não sabe mais o que fazer. Porra, quem nunca passou por isso, né? Você começa e aí você não sabe exatamente o que você está fazendo e aí você acaba... Simplesmente chega um ponto que você, sente que está faltando alguma coisa, mas não sabe exatamente o que é, não sabe como terminar, não sabe qual a próxima etapa, se você já até terminei, não terminei. Como é que eu sei que eu terminei? Né? Essa pergunta é uma pergunta que eu gosto muito. Como é que eu sei que eu terminei um desenho? Então, eu acho que entender essas ideias gerais, entender esse processo, e principalmente, eventualmente, você vai pensando o seu trabalho mais processualmente, tentando estruturar bem daquela maneira que eu falei no comecinho, né? Estruturar de uma forma um pouco mais organizada, pensar em elementos mais gerais, e depois em elementos cada vez mais específicos, vai construindo até chegar num resultado final que você realmente foi mais consciente. Você partiu do ponto A ao ponto B com clareza. Então, se eu estou nessa etapa, como é que eu corrijo aquela etapa? E por aí vai. Então, eu penso muito nesse sentido, né? Assim, é um processo mais consciente, embora também muito da parte legal do desenho lidar com a surpresa, né, velho? Eu acho que a pintura digital, por exemplo, quando você faz algo digitalmente, e aí eu também tenho um curso de pintura digital, de passagem, que é bem focado, inclusive, nessa ideia de consciência do processo. Eu resumiria o curso nessa ideia. Mas o curso de pintura digital, eu falo basicamente sobre isso e o que eu percebo é que falta realmente essa coisa de entender as etapas do seu processo, né, velho? Acho que é separado. Essa foi a parte 3, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer coisa já comenta aí, tamo junto. Me segue lá no Instagram, @cepituba. Não perca os mini cursos, participe ao vivo, vai rolar mais. Tá sempre rolando, pelo menos de 15 em 15 dias. E se mudar o formato, não importa, mas vai lá que tá sempre rolando coisa nova, coisa diferente de formatos, testando aulas de todas as formas, e você pode participar delas ativamente. Eu acho que essa é a parte mais legal, tá? Vamos nessa!